Hoje nós vamos falar com o Flávio. Muitos querem ser como o Flávio, porque ele implantou algumas regras e não precisa implantar todo um regimento interno, aquele que a gente baixa do Google, cheio de coisas. Você deve fazer, você não deve fazer. Se você fizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. São algumas regras, né? Alguns processos de conduta. Mostrar para a tua equipe que sim, você está com eles e eles estão contigo. E aí, o que acontece? Resultado. Flávio conseguiu aumentar o faturamento dele em 50% em poucos meses depois que ele me conheceu. E hoje nós podemos dizer que o faturamento dele já está 100% a mais, em plena pandemia. Ou seja, é possível. Boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês e que estejam todos aí empolgados aí com a Carmen, porque vale muito a pena, viu? Que show, Flávio. Mas é uma jornada, né? É uma jornada. Às vezes o pessoal acha assim, nossa, o empresário, ele deu sorte, né? Mas não vê todo o início. E eu me lembro, né, que quando você começou a sua empresa, não tinha, né, todo esse faturamento, não tinha toda essa estrutura que tem hoje. E era um sonho teu e da tua esposa, né? E vocês acabavam ocupando vários chapéus, vários cargos dentro da empresa. Como que era isso? Conta pra gente. De onde que o engenheiro tirou a ideia de ser empresário? Como é que foi isso? Você fez engenharia também, porque eu sei que tua empresa é de automação, mas você chegou a fazer Sim, engenharia ou não? Sim, né? fiz engenharia eletrônica na FEI, né? Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo, né? E aí eu trabalhei bastante tempo na iniciativa privada, né? Trabalhei em várias empresas, né? Eu comecei a minha carreira no IPT, né? Que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? Depois fui para uma empresa para Atos Automação Industrial, que era um fabricante nacional de CLP, né? Então, nessa época eu trabalhava na área de projetos, né? Desenvolvendo produto, né? E depois eu saí para Eaton, né? Que é uma empresa multinacional, né? E depois da Eaton eu montei uma empresa na época com 3 colegas da FEI, inclusive, né? E a gente ficamos com essa empresa aí por uns 5 anos, mais ou menos. Depois as ideias começaram a ficar um pouco diferentes, aí eu acabei saindo, né? Vendi a minha parte, quando teve essa mudança aí, depois eu fui para uma outra empresa, né? Fui para a ONU, que era uma multinacional japonesa, né? E depois disso eu vim para o interior, vim aqui para Boituva na época para trabalhar numa outra empresa de automação, inclusive, e para ser gerente comercial, né? Mas já tinha a ideia depois de montar uma empresa, outra empresa, né? Aí a gente montou a empresa, eu e a minha esposa como sócios, né? E começamos a brincadeira aí há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Que legal. Então você tem uma longa jornada de empregado mesmo, né? Então, cumprir Tenho. horário, né? Cumprir Sim, horário, estar sim, na com empresa certeza. todos os dias. Quando a gente é empregado, a gente acaba achando que as pessoas que a gente vai contratar, que eles têm o mesmo perfil que o nosso. Então, a gente é empregado, a gente cumpre horário, a gente faz o melhor pela empresa e trata a empresa como se fosse nossa. Geralmente, esse perfil de empregado acaba se tornando dono. É por isso que eu digo que empregado tem perfil de empregado e dono tem perfil de dono. Então, quando o empregado tem perfil de dono, mais cedo ou mais tarde ele acaba seguindo o seu caminho e tá tudo bem, não tem problema. Mas eu vejo, né, que você durante bastante tempo você foi empregado. E o principal erro Sim. é que as pessoas acham que a sua equipe vai ser igual a eles. Você passou por essa experiência também de achar que ia ser só trazer para dentro que iam ser cópias do Flávio? É bem complicado, porque é, quando você começa a empresa, você ainda não tem a experiência necessária, né, de empresário e tal, né? Então aí você começa é, com acertos e com erros, né? Então, inicialmente fui contratando os funcionários, né? Normalmente
quando começou a empresa, na verdade era eu, minha esposa, e aí depois a gente contratou uma estagiária, né? E aí depois, com o passar do tempo, aí foi ficando melhor, tal, aí contratou uma pessoa para vendas internas, né? Depois um tecnólogo de automação, depois uma auxiliar administrativa. E a empresa é pequena, né? Até hoje nós temos 3 funcionários, né? Mas o faturamento é alto, né? Você sabe, né? Faturamento acima de 7 dígitos, né? Já era É, assim e continua sendo, e que só multiplique. Porque a quantidade de pessoas também não significa a produtividade delas. Eu tenho uma sim. aluna, Flávio, que a Suzy, ela estava trancada dentro da sala dela, porque ela foi chamar a atenção de um empregado e eles começaram a gritar com ela, fizeram um motim todo, ela ficou com medo e se trancou na sala, esperou dar o horário, todos irem embora, para que depois ela pudesse sair. Ela tinha 9 empregados antes de me conhecer. E aí, hoje, ela tem apenas 5 e o faturamento dela é mais alto do que quando ela tinha 9. Então, Acredito, acredito. quantidade de pessoas não é indicador de faturamento, não mesmo, né? A Com organização da certeza. empresa, sim, é indicador de faturamento. A direção da empresa passar para as pessoas o que cada pessoa precisa fazer, isso é indicador de faturamento. Porque perde-se, né, muito tempo, quando a equipe não tem uma direção. Sim, com certeza. Então, o principal, acho que desafio assim do empresário, na verdade, é você fazer replicar, né, o seu conhecimento para as pessoas poderem ir te substituindo. Você vai se substituindo, né? E cada vez ficando menos tempo no operacional, né? Inicialmente eu ficava praticamente 100% do tempo no operacional, né? Hoje em dia eu já deleguei bastante coisa tal, mas ainda faço, vamos falar hoje, uns 50% de operacional, mas eu quero fazer 10%. Esse é o objetivo. Mas que legal. Quando você me conheceu, qual era o perrengue que estava acontecendo? O que, que eu te falei que eu te convenci a vir participar do programa? Então, na verdade, quem começou a ouvir bastante as suas lives foi a Eliana, minha esposa, né? Aí Aham. ela sempre ouve muito live de várias coisas e tal, mas daí, né, comecei a escutar uns negócios, né? É, de tirar férias, né? De como conduzir os funcionários, tal, né? Então, isso aí de repente começou a me chamar a atenção, né? Funcionário fazendo birra, né, tal, né? Então isso daí deu uma, sabe quando, opa, deu Opa. alguns flashes assim, né? E isso que chamou bastante atenção, né? Principalmente a questão de tirar férias também, né? Porque isso é uma coisa que a gente gosta de trabalhar tal, mas você precisa também desse tempo para curtir um pouco mais a vida, né? Para aproveitar um pouco mais com a família, né? E eu Fazer imagino a exercício, fazer dificuldade, né? esporte. Eu Sim, imagino a dificuldade, porque você e ela, os dois encabeçando a empresa. Então, quando você tem um sócio, às vezes faz aquele malabarismo, sai um sócio, o outro fica, sai o outro. Mas no caso de vocês, quando o sócio sai, né, a empresa fica sem nenhum dos sócios assumindo. Então, eu acho que isso também é um desafio, né, para o empresário sair de férias. sim. E no começo, inclusive, era complicado até que a gente saía da empresa, vinha para casa e ficava falando de empresa. Não parava, entendeu? E hoje não, hoje a gente chega em casa e fala de outras coisas, tal, né? A Eliana também hoje quase raramente vai para a empresa, de vez em quando ela vai, mas muito raro ela ir, né? E eu tenho ido menos também, não estou 100% do tempo lá, né? Sempre estou fazendo outras coisas aí também,
prospect de cliente, coisas que eu não tinha muito tempo para fazer, a parte comercial, estou Eu tendo mais vi, tempo eu vi, agora, né? andando de moto, tal. É, Eu vi. viajando um pouco, né? Eu vi viajando, andando de moto, uma moto bonita. Virou harleiro agora. É, tipo Harley, assim. Mas é gostoso, né? A gente aproveita, tem que aproveitar um pouco também, né? Porque só trabalhar e se matar não dá. A Mas gente você tem estava. que treinar os funcionários para fazer o que a gente faz, né? E para a gente poder ficar mais só no estratégico mesmo, no que vale mais a pena da gente focar, né? E é interessante, né, passar para eles exatamente o que a gente pode fazer para estar saindo do operacional na nossa empresa, né? E você estava me contando o que foi que eu te convenci a vir participar do programa. Você disse que há pouco eu falava dos funcionários que faziam mimimi, né? Dos pirracentos e tal. Sim, sim. Você não ficou com receio de se inscrever no programa, assim, de alguém que você nunca ouviu falar, que está ali na internet? Porque tem tanta Então, gente nessa internet, né? quando a minha esposa começou a ver as lives, aí eu comecei a ver, né? Daí eu falei, não, eu comecei a acompanhar as suas lives, né? Daí eu falei, pô, que legal, né? Aí achei bem interessante. Falei, isso com certeza vai valer muito a pena esse curso, né? Não te conhecia tal, né? Mas olha, deveria ter te conhecido antes. Que Então, mas bacana. com relação a algumas mudanças que a gente fez, né? Principalmente foi com a descrição de cargos, né? A gente conseguiu identificar bastante coisas ali que eu podia já delegar para o pessoal, entendeu? Que eu estava fazendo e que eu podia delegar, né? E isso ajudou bastante aí a diminuir a participação no operacional, né? Então já já me folgou bastante assim o nível de tempo, né? Então, e é uma coisa que a gente tem noção, mas a gente não para fazer, entendeu? Então, no seu curso, seguindo o seu curso, a gente para fazer, né? Então, a gente tem que É uma das estudar todo primeiras coisas que eu dia. peço, né? O pessoal que está É, chegando agora já sabe. A primeira coisa que eu peço é faz uma lista com mais de 100 atividades que você faça. E por que mais de 100 atividades? Porque se você colocar termos muito amplos, como gestão financeira, gestão comercial, você não vai conseguir reduzir isso para micro tarefas. E aí você não consegue passar para ninguém estar fazendo para você. Então, essa é sempre a primeira coisa que eu peço, né, para os empresários que chegam, para que eles comecem a desenvolver tudo aquilo que eles fazem e colocar uma nota. E talvez você se dê conta que você faz muita atividade que você poderia contratar uma pessoa por muito menos para estar fazendo e muitas atividades que eram atividades que a tua equipe poderia estar fazendo, né? Então a gente começa a se dar conta. Eu tenho alunos que medem e colocam em percentual. Olha, 72% do que eu faço eu não devia fazer. Então, tem alunos que colocam nas planilhas e levantam isso em percentuais, e tem alunos que fazem do caderno mesmo e vão marcando, né? Mas o importante é se dar conta de que realmente a gente faz muita coisa que era para a nossa equipe estar fazendo. Mas então, Flávio, você chegou a fazer esse exercício de escrever tudo aquilo que você fazia? sim, sim, eu fiz uma descrição de cargo dos funcionários e fiz a minha também, né? E estou ainda passando, né? Passei bastante coisa já, mas ainda estou passando. Faltam coisas ainda, né? Mas ainda a gente tem que estruturar mais um pouco a empresa, né? Precisamos contratar mais gente agora para os funcionários atuais poderem treinar os novos funcionários na função que eles fazem para mim poder delegar mais coisas e atingir o meu objetivo de ficar só 10% no operacional. Fazer bem pouco mesmo ali, porque deixar a empresa praticamente rodando sozinha, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É. E para que ela possa rodar sozinho, você acredita
que o aumento do teu faturamento, eu me lembro que você colocou algumas políticas. Como que foi esse processo das políticas que você colocou? Então, na verdade, a gente colocou umas, uma, duas, três, quatro, cinco políticas, acho, cinco políticas, Então, não né? precisa daquele Então, livro enorme do regimento interno, não, nada porque disso. eu lembro até quando eu te mandei lá, porque a gente já tinha um regulamento interno lá, e, e a gente tinha um meio que baseado nesses do Google, né? E adaptando para a nossa empresa e tal, mas isso não funciona, né? E no começo eu fiquei meio assim e tal. Eu falei, não, mas vou fazer do jeito que a Carmen está falando. Eu não estava acreditando que ia dar tanto resultado assim, né? Mas eu falei, não, vou fazer uma por uma. Aí eu comecei fazendo com aquilo que mais incomodava, né? Que era a política de uso de celular e eletrônicos dentro da empresa, né? Aí E foi por aí como que a gente foi a começou. aplicação? Porque você, como uma empresa na área de tecnologia, né? Como é que você vai dizer para o pessoal da área de tecnologia que o celular ele não é bem-vindo no ambiente de trabalho? Como foi esse processo? Sim, foi até tranquilo. Eu achei que ia ser bem mais traumático, sabe? Mas foi tranquilo, porque foi proibido o uso do celular particular, né? Que aí a gente tem um celular corporativo, né? Então foi até tranquilo, tá? Mas eu achei que ia ser muito estresse, né? Mas na verdade não foi tanto. A gente, quando criou a política, a gente colocou ainda mais dois intervalos de 10 minutos, né? De manhã e 10 minutos à tarde, onde a gente permite também que a pessoa utilize o celular nesse intervalo, que vai tomar café, já dá uma olhadinha no celular, né? Aí não sofre de abstinência de WhatsApp, né, tal. Não, é uma boa troca, porque aí fica controlado, né? Pelo menos Sim, você tem clareza de que eles vão ficar 10 minutos. O que acontece é que muitas vezes o empresário ele não se dá conta de quanto tempo a equipe fica ao celular. Nem a equipe se dá conta. Às vezes eles acham que eles só estão dando uma olhadinha tal, mas cada vez que você interrompe um processo de trabalho para olhar alguma coisa no celular, depois você tem que reiniciar mentalmente aquele processo de trabalho. Então, nas atividades mentais, você tem esse tipo de problema de ter que reiniciar na tua mente aquilo que você estava fazendo. E nas operacionais, tem o risco de acidente. Risco de sim. acidente, que as pessoas podem estar operando uma máquina, algo assim, e sofrer um acidente em função do celular. O que eu sei é que a nossa aluna Annelise, ela tem farmácia, né? Ela tem, na verdade, 90 empregados espalhados em 5 estados brasileiros. E ela tirou o celular, pessoal de call center, ela achava que eles não teriam problema ficar o celular, que todo mundo tem bom senso, que entre uma ligação telefônica e a outra, tudo bem eles ficarem com o celular. Ela implantou a política do celular e a Nelisa aumentou 60% o faturamento. Então, a Annelise, ela está sempre fazendo stories das metas alcançadas e ela sempre me marca, né, no celular e todo mundo comemora, porque depois que tirou o celular, o faturamento da empresa só cresceu. A gente não tem ideia de quanto tempo se gasta ao celular. E quando você faz essa estratégia que você usou, vocês podem usar 10 minutos. É um tempo que você já sabe que aquele é o tempo que eles vão parar, tomar o seu café e usar o seu celular. Então a gente já sabe que esse é o tempo, né? Que esse é o tempo. Que Sim, com bacana, certeza. Flávio. Muito, muito show Então isso. daí aí uma política acaba puxando outra, né? Porque para poder fazer a política do celular, a gente teve que colocar os armários, né, para guardar os pertences pessoais, tal. Aí já fez a política de armários e pertences pessoais, né? Então a pessoa chega, já bate, bate o ponto, né? Coloca o celular, né? Tranca o celular e vai trabalhar, né? Aí na hora do intervalo, a pessoa vai, pega o celular e vai para a Copa lá tomar um café e tal, aí pode dar uma olhadinha nas mensagens. E olha Então, que mas isso interessante, assim, né? Que você falou agora. Deixa eu colocar uma lente de aumento no que você está sim, trazendo. Porque às vezes o empresário ele acredita,
Porque como a lei diz que menos de 10 empregados, você não precisa ter uma marcação de ponto, tal, lógico que precisa. O Flávio tem marcação de pontos e eu te digo, se você tem um único empregado, marque o ponto. Basta um empregado para entrar na Sim. justiça contra você e levar uma boa parte do seu patrimônio. Quando escrevemos a nossa descrição de cargo, inicialmente é uma experiência, né? É assustador, porque nós achamos que só nós vamos conseguir fazer tudo aquilo e que a equipe não é capaz de fazer. Você passou por isso também? Passei, sim, com certeza. Que a gente fala assim, eles não vão saber fazer tão bem como eu faço, tal, né? Mas na verdade é errado pensar dessa forma. Você tem que pensar que você vai gastar um tempo tendo que treinar a pessoa, tendo que corrigir a pessoa, mas esse tempo que você gasta, você ganha muito mais depois, entendeu? Porque a pessoa fica treinada, faz melhor do que você fazia, e você Ai, só tem lucro com isso, né? Só tem coisa boa. Você economiza seu tempo, seu estresse, só supervisiona lá, dá uma conferida, tal, né? É bem mais tranquilo. Você gasta mais tempo para implantar, né? Você tem que treinar, dar trabalho, tem que ensinar, tem que, né? Mas depois você já vai ter uma pessoa treinada para depois que treinar outros funcionários que virão, né? Então, e também não adianta só treinar a pessoa, se não documentar também para as próximas sim, pessoas que virão, né? sim, os procedimentos, né? Tudo, né? Com certeza. Então, Então, a outra gente, porque política assim, uma também. das coisas, desculpa te interromper, antes de você falar da Imagina. política, uma das coisas, né, que os empresários falam muito, não, porque eu treino, 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 mas depois eles vão embora, né? Então, eles vão embora, gente. Tenho certeza disso. Mais cedo, mais tarde, eles vão embora e tá tudo bem, não tem problema. Porque enquanto você está treinando, você também está implantando uma cultura na tua empresa e está implantando os procedimentos. Porque se cada um sabe o que tem para fazer, eles vão estar escrevendo e eles vão estar treinando outras pessoas que virão para a empresa também. Desculpa, diga, você ia contar da outra política também, mas é Não, isso é mesmo, não que. é? Você chegou a documentar tudo, não documentou? Sim, sim, documentei. Inclusive, o importante também na implantação das políticas você conferir se o pessoal está cumprindo a política, entendeu? Porque não adianta você implantar a política e deixar rolar. Você tem que fiscalizar, né? Então, quando a gente implantou essa política do celular e dos eletrônicos, inclusive instalamos um sistema para monitorar os computadores da empresa, né? Então, tudo que é feito, você pode ter acesso ali, entendeu? O pessoal sabe, né? Que tem as câmeras, que tem esse sistema, né? Então, você tem que estar controlando para conseguir o resultado também, porque não adianta você só fazer a política e achar que todo mundo é Madre Teresa de Calcutá, né? Pois é. Então são três Cs, né? É confiar, conferir e controlar, né? Controlar, exatamente. Então, não basta assim, eu confio, a Carmen falou que é para eu confiar na minha equipe, então eu vou entregar e vou deixar ele. Tá, alguém tem que estar conferindo o que está acontecendo. Alguém tem que saber para que lado que esse barco está andando. E alguém tem que estar colocando, né, ações de controle para saber o quanto que esse barco pode estar desviando da rota ou não. Alguém tem que estar dirigindo o barco, gente. É confiar, controlar e conferir. São três Cs, pelo menos, que a gente precisa nisso, né? E é claro que se vocês tiverem câmeras ou monitoramento no computador, no celular, onde for, você tem que ter um termo de ciência de que sim, a pessoa sabe que ali é controlado. Caso contrário, você pode ter uma câmera, você pode ver a pessoa roubando, entendeu? E ainda assim você entra na justiça e perde. Por quê? Porque você não tinha uma folhinha de papel escrito que a pessoa tinha ciência de que existia a câmera. E às vezes o empresário, ele é ingênuo, ele fala assim, não, Carmen, mas tem placa e tem a câmera é bem visível. Não importa, você tem que ter um documento para apresentar para o juiz de que ele tinha ciência de que tinha a câmera. Não adianta você ter as placas, não adianta ter nada. A gente tem uma aluna, Edilene,
que ela perdeu na justiça 40 e poucos mil reais, porque os empregados disseram que eles faziam hora extra. E ela mostrou para o juiz que tinha câmera e que é uma loja, são 3 lojas na verdade, e são lojas atacadistas, né, de cama, mesa e banho, fecha às 18 horas e fica tudo escuro, tudo escuro. Mas mesmo mostrando para o juiz a câmera, tudo escuro, tudo apagado, ela não tinha o documento, não tinha o ponto. E como ela não tinha o ponto, perdeu na justiça mais de 40 mil reais. Pessoal, não dá para a gente brincar com a nossa empresa, não. A gente tem que aprender a fazer o certo, porque não tem jeito certo de fazer a coisa errada. A coisa errada é errada, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Outra política que a gente implantou foi a política da gestão de ponto, né? A gente instalou o Tangerino, né? O sistema, né? A gente colocou um tablet, né? A pessoa chega, digita a senha, já registra o horário e tal, né? E isso facilitou muito, né? Porque cálculo de hora extra e tal, né? Então fica tudo automatizado. Você tira o relatório lá no sistema e manda só para o RH calcular, entendeu? Então facilita a vida assim demais, né? E é super barato, né? É Vale muito a barato, pena né? implantar, é É barato. barato e o E, e Aponte-me para agora quem tem até já 2 empregados é de graça, é de graça. Fica a dica para o pessoal que está aqui na live, que quem tem até 2 empregados, o Aponte-me é de graça. e agora parece que foi reconhecido já também pelo Ministério do Trabalho, né? Sim, ele passa a constar agora no texto oficial. Então, agora no texto oficial tem todos os tipos, né, de registro eletrônico de ponto, os famosos REPs, né? Então, agora ele tem o REP-A, que é o Registro Eletrônico de Ponto por Aplicativo. Ele consta oficialmente, né? Eu já uso há muitos anos, mas agora, desde fevereiro, ele é oficial, né? Oficial, né? Então, ele é reconhecido, porque é muito bom, né? Ele tem o GPS, tem a foto da pessoa. Se vocês têm pessoas que trabalham externo, vendedores, pessoas que você precisa controlar o ponto, home office. Com essa pandemia, qual é o top das reclamações trabalhistas? Home office que não tem ponto registrado. É verdade. E deu um certo trabalhinho assim para configurar no começo, né? Mas foi assim bem tranquilo, né? Depois que você pega o jeito ali é bem tranquilo. E depois é só alegria, você se preocupa, entendeu? Fica bem, fica tudo automático, tal. Você só tira o relatório no fim do mês e manda para contabilidade e fica. Até agora não tive problema nenhum, assim. Foi tudo rodou bonitinho. Que show, que show. Aí, outra política que a gente implantou foi a política de uso do uniforme, né? Também foi bem tranquilo também de implantar também. E depois a gente fez a política de bônus, né? Que também o pessoal também tem que ser bonificado pelo esforço também, né? Então, a gente implantou isso daí também. E o pessoal está muito feliz. Que bacana. E É, aí, tanto tá feliz que não troca a empresa, né? Não troca a empresa tão fácil assim, você acaba tendo uma maior retenção. Então, acho importante a gente reconhecer mesmo o trabalho da equipe. E como é que você fez para passar suas atividades para eles? Como é que você fez para descrever o que é que cada um tinha para fazer? Porque você me disse que antes você estava 90% no operacional e agora você já está menos, né? Como é que você sim, fez essa sim. passagem de bastão? Então, eu fui pegando atividade por atividade e fui criando um procedimento, né? E fiz um treinamento com cada um. E fui passando aos poucos, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que ir por etapas, né? Então é no dia a dia mesmo que você vai fazendo, né? Então eu lembro que eu comecei o seu curso na turma de setembro, né? De 2020, Setembro do né? ano Foi da isso, né? pandemia, setembro de Setembro de 2020. 2020. E, e para a gente chegar nesse ponto aí, né? De fazer treinamento, de fazer as políticas e fazer as reuniões, a gente faz reunião
a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, no mínimo, né? A gente registra tudo em ata e tal, né? Mas até conseguir implantar boa parte disso aí levou quase um ano, né? Levou um tempo, né? Mas você fez uma live comigo, foi acho que novembro, dezembro. Faz Não, uns 3 foi. meses que você estava no programa. E você já tinha tido 50% de aumento do seu faturamento em plena pandemia. Mesmo Então, não tendo ó, implantado tudo eu ainda. peguei. Exatamente, porque eu peguei. Fiz até um levantamento aqui, de 2020 a 2021, de um ano fiscal para o outro ano fiscal, aumentou 83% o faturamento, né? Só que 2020 eu comecei com você em setembro, né? Foi. Então já deu para sentir bem, né? De setembro de 2020 a setembro de 2021 deu um pouco mais que isso, tá? Então deu um 83% de aumento no faturamento. E aí, no primeiro trimestre agora de 2020, de 2022, comparando com 2021, a gente aumentou 30%, sendo que a gente já tinha aumentado antes, entendeu? Então a gente aumentou mais 30%. Agora, se Em você cima do pegar, 100 que já estava. se pegar esses 2 anos aí, de setembro de 2020 até setembro de 2022, vai dar mais de 100%, aí, com certeza, que esse ano aqui também tá sendo bem bom ainda para gente, com certeza. Na verdade, eu fiz de uma forma que ficou mais fácil de implantar, né? Para não ter que criar as comissões, tal, conforme manda a lei, né? A gente faz um bônus semestral, entendeu? Então é 0,5% do faturamento quando atinge a meta, né? Então, atingindo a meta, o pessoal ganha 0,5% do faturamento. E dá uma boa Que é grana, hein? dentro da linha do PLR, né? E a gente É paga dentro esse da linha do bônus PLR, em. que é o que o PLR permite que os pagamentos sejam semestrais. No caso do Flávio, ele atrelou ao faturamento e teve esse resultado, né? Que eu acho que ele não se arrependeu de ter atrelado, mas pode ser atrelado a outros indicadores, né? Como faltas, retorno de cliente, qualidade, reclamação, tem várias coisas que a gente pode atrelar a isso, né? Eu gosto muito da área Normalmente eu comercial também, mas hoje em dia se você consegue um resultado grande assim com mídias, né, mídias sociais, com Google, né? Então, antes eu cheguei a ter bastante representante comercial, né? E pessoal que tinha uma ajuda de custo, tal, e mais um percentual sobre as vendas, né? Mas me deu tanta dor de cabeça isso que hoje eu invisto muito mais em Google, em mídias, né? Facebook e outras coisas, né? YouTube, que dá muito mais resultado do que um representante mesmo, comercial, né? É Tá verdade. muito Só que mais às vezes o efetivo. empresário está tão preso, né, no operacional que ele não para pensar que tem outras formas, né, de se chegar no cliente. Mas, Ácio, se você tiver 100% do comercial, como é que você vai tirar férias? Tua empresa para, né? A ideia é que você seja a pessoa que tome as decisões dentro da tua empresa, que seja o diretor e que você use o teu foco e o teu tempo para fazer a empresa crescer, até mesmo para entender um pouco mais como funcionaria você trazer a tua empresa para o Google, trazer a tua empresa para o Facebook e para outras mídias. Porque mesmo que vocês vendam B2B, como é o caso do Flávio, que é business to business, né? Que é uma empresa vendendo para outra empresa, atrás da empresa existe uma pessoa, um ser humano comprando. E esse ser humano está nas mídias sociais. Pode ter certeza que essa pessoa também está, não só enquanto empresa, mas também enquanto pessoa física, né? Pessoa física. A ideia é que a nossa empresa funcione quando nós estamos lá e quando nós não estamos lá. Eu sempre falo para os empresários: se você está na empresa, a tua equipe vai fazer A, B, C, D. Se você não está na empresa, a tua equipe vai fazer A, B, C, D. E é o mesmo, é o mesmo.
O problema é que a gente faz tanta atividade operacional, mas tanta atividade operacional, que quando a gente não está na empresa, a empresa para. Isso não pode, né? E isso não pode, isso é o que não pode ocorrer. Pessoal, e o que é que vocês estão fazendo para sair desse operacional, né? Porque às vezes também a gente fica esperando algo mágico. Eu vejo isso porque nós estamos com as inscrições abertas do programa e eu estava conversando com o Flávio um pouco antes da gente entrar no ar, que simplesmente eu tenho 15 a 20% de alunos que eles compram o programa e não abre, não clica em nada para assistir. E é como se esperassem assim algo mágico acontecer. Não assiste, não implanta, não muda e segue reclamando, e segue reclamando. E são desses tipos de aluno que eu quero correr. Eu não quero gente que entre no programa para ficar esperando uma solução mágica. A gente tem que fazer. Vocês ouviram o Flávio falando que quando você começa a passar suas funções para as pessoas, né? Não é tão simples, você tem que treinar mesmo e documentar tudo aquilo que você está passando, né? O nosso processo de contratação tem que ser o mais demorado possível para você ter certeza quem é que você está trazendo para a empresa. Não dá para ter pessoas na nossa empresa que estão ali roubando, levando a nossa empresa para o buraco. Isso não vai funcionar. O que mais, Flávio? O que você acha disso? Você tem alguma coisa para o pessoal que está desviando a rota? É complicado, né, para monitorar esse tipo de coisa, mas hoje em dia, com a tecnologia, fica mais fácil um pouco, né, de você pegar essas coisas, né, então tem que ficar controlando, né, tem que ficar em cima. Mas é Confiar, complicado, só que controlar e conferir. São 3 Cs. isso. Confiar, controlar e conferir. Vamos lá, pessoal, repitam. Confiar, controlar e conferir. Mas é outra coisa que é importante que você falou é a índole da pessoa, né, a atitude, né, porque no processo seletivo, né, a gente consegue identificar, né, principalmente depois do seu curso, né, você consegue identificar esse tipo de coisa, né, e, e a atitude é o principal, na verdade, né, porque o resto você consegue treinar a pessoa, pode levar um tempo e tal, mas a pessoa é da índole dela, né, a atitude, né, então se a pessoa já vem com uma índole não muito boa, você com certeza vai acabar tendo problema aí mais para frente. É por isso que a gente passa metade do programa na Rota 1, para que a gente possa aprender como fazer os anúncios, porque às vezes o empresário vai contar tudo no anúncio que ele está procurando. Aí é só a pessoa dar uma maquiagem no currículo e falar que ela é a pessoa que você está precisando, né? Às vezes também a pessoa vai fazer entrevista e, em lugar de perguntar, fica falando da empresa, porque aqui a gente quer alguém assim, quer alguém assado, quer não sei o quê. Não vai funcionar também. Então a gente fica a Rota 1 todinha ensinando vocês como que faz os anúncios, como ler aquilo que não está escrito no currículo, como é que vocês fazem as entrevistas, as dinâmicas de grupo. Flávio, foi difícil para acompanhar o programa? Como é que era? Não, eu não achei tão difícil, Carmen, mas você tem que se dedicar praticamente todo dia. Eu me dedicava ali 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes tinha dia que não dava, né? Aí eu compensava no outro dia, mas procurava tentar seguir sempre a risca ali, né? As atividades, né? Mesmo que não dá para fazer tipo no dia, na hora, tal, mas você não deixar de estudar e fazer, né? E é importante, se você não se dedicar e não pôr em prática, não adianta só assistir o curso, né? Você tem que fazer o negócio acontecer, né? Então, tem o tempo que você dedica ao curso e tem o tempo que você vai implantar na tua empresa, né? E você tem que tentar já fazer isso em conjunto com o curso. Eu implantei várias coisas
em conjunto com o curso, né? A política do celular foi uma, né? A política dos armários também e a política de gestão do ponto, né? E só essas três políticas aí já me deu um aumento assim de faturamento assim muito grande, né? Então, depois você vai tendo mais tempo, né? Você resolvendo seus principais problemas, acaba entrando mais dinheiro, né? Acaba você tendo menos preocupação, mas tem mais tempo para fazer outras coisas, né? Aí você vai implantando o que falta, né? Uhum. E você fez a descrição das atividades deles? Como é que foi? Sim, fiz. Que Então, essa é a eu, nossa eu fiz. rota 2. Na rota É, 1, a gente aprende a contratar. Na rota 2, a gente começa a colocar a casa em ordem. isso, aí a gente fez a planilha, né? Cada um escreveu lá a atividade e tal, o que faz, como faz, né? Para que faz, tudo certinho, né? E eu fiz várias reuniões com cada um ali, né? E fomos lapidando ali para ficar bem próximo da realidade, né? Até foi legal assim que o Leonardo, que é tecnólogo em automação, né? Ele na época ele era estagiário ainda, né? E aí quando eu fui fazer o contrato dele, já saiu a descrição de cargo no contrato certinho, tal. Aí ficou bem legal. Foi o primeiro contrato que a gente fez com descrição de cargo no contrato de trabalho, né? Então foi bem legal. Foi assim, É bem diferente, né? Quando gratificante. a É pessoa diferente. sabe ela foi contratada e para o que ela foi contratada. Não fica aquela história de, tem acúmulo de função. Não, está lá no contrato. Pagar bônus diferentes para funcionários diferentes. Você toma muito cuidado conforme você pagar o bônus, para ele não ser reconhecido como sendo salário disfarçado de bônus. Então, você tem que ter todas as regras, né? Tudo isso tem que estar documentado, porque senão o teu bônus pode ser considerado salário pago por fora. E quando você paga bônus diferentes para funcionários diferentes, isso também pode ser reconhecido como discriminação. Então você tem que ter uma política. Na lei, Darcy, a gente fala assim: tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Dá um nó na cabeça. Primeira vez que eu vi essa frase, eu tive um nó na cabeça. Mas deixa eu te explicar. Você pode ter um bônus diferenciado para todos os gerentes. Você pode ter um outro bônus para todos os líderes. Você pode ter um outro bônus para todos os operadores. E tá tudo bem. Mas são todas as pessoas dentro da mesma categoria. Agora, você não pode, você vai ter um bônus melhor, você tem um bônus pior, não. O que você precisa é de um programa de PLR, né? Onde você vai colocar, por exemplo, pode até separar por setores, fazer metas individuais, né? Então, por exemplo, uma meta individual baseada em faltas, uma meta coletiva baseada no setor em faltas, ou uma meta de toda a empresa baseada em faltas, por exemplo, esse seria um indicador. Você pode ter outros indicadores também, atrasos, reclamações de clientes, produtividade. Então, você vai montar um comitê e é esse comitê que vai determinar quais são os indicadores que vão estar sendo utilizados. E tudo isso tem que estar documentado. E você pode fazer o pagamento desse bônus até 2 vezes ao ano, que é o que determina a lei do PLR. Toma cuidado, porque é muito fácil a justiça entender que aquilo que você está pagando e chamando de bônus é salário pago por fora. É o famoso PF, salário fora do lerite. Aí você pode ter sérios problemas com isso. Algo mais sobre essa questão dos bônus, Flávio? Não, foi bem tranquilo de implantar e o pessoal está feliz da vida, né? Porque deu uma boa diferença, né, para eles lá, né? Então o pessoal trabalha mais motivado também, né? Então, você tem que repartir um pouco também, né? Para manter até o pessoal mais motivado, mas também a motivação não é só financeira, né? Só de você passar atividades novas, coisas novas para eles fazerem, isso também motiva muito, entendeu? Porque você tem uma interação maior com os funcionários também, né? Você passa coisas novas para eles estarem fazendo e você tem que conversar, você tem que estar mais junto ali também, né? Principalmente no começo, depois vai rodar sozinho, mas eles se sentem valorizados, se sentem
que você está ao lado deles, né? Suportando, dando suporte ali, né? Então isso é importante, né? Não só a parte financeira, lógico, conta também, né? Mas essa troca de informações e estar próximo, isso aí conta muito. Acho que conta muito mais até, né? Uhum. Com certeza, porque é importante, né, a pessoa sentir esse pertencimento ao time e aos resultados. Eu sempre falo que a gente é o Branca de Neve, a gente fica cuidando dos anões, não deixa os anões crescer e acha que só a gente sabe fazer as coisas. E tem medo de pedir para eles, porque o que eles vão pensar? Eles querem, eles se motivam através da responsabilidade. Quando eles são bons empregados, pessoal bacana da tua equipe, passa a responsabilidade e acompanha. E você vai se surpreender que eles fazem muito melhor do que vocês. Eu acho assim, empresário tem que estar junto com outros empresários. Não adianta você ficar desaguando lá com a tua equipe. Porque tá difícil. Porque eu tô com esse problema. Achando que eles vão ficar com dó e vão bater meta. Eles não vão ficar com dó de vocês nem quando vocês estiverem na lama, nem quando vocês estiverem viajando para Paris. Eles não vão ter dó de vocês. Então, cada um, né, no seu quadrado. A gente precisa andar com outros empresários. Isso é batata, porque é lá que você vai poder trocar as ideias e conversar. Muito show, muito show. Se você puder dizer para mim como que era antes de você me conhecer e depois, você coloca quais mudanças que você atribui ao programa que você participou, Flávio? Muita mudança, cara, mas principalmente a vontade de fazer acontecer depois que a gente te conheci, entendeu? Porque você dá uma motivada assim que é impressionante. E o método também, né, que você utiliza bem tranquilo, né, bem didático, né, e é só a pessoa ter vontade mesmo de fazer acontecer, né. Eu acho que é bem por aí, né. E até essa semana aqui eu teve o engenheiro de segurança do trabalho lá fazendo lá PCMSO, PG, PGR, o PCMSO, antigo É PPRA, que agora é o PGR, PGR. mudou, é PGR, né? PGR, PGR. Electricat e o PPRA lá, né? E aí a gente já fez lá, tal. Agora o Leonardo vai ter que fazer um treinamento de NR10, né? Ele já tinha feito quando ele estava na faculdade, né? Mas agora já venceu o certificado, ele vai ter que fazer um treinamento de NR10 e manter, né, os exames periódicos em dia, né? Super importante isso aí por questões trabalhistas até, né? Então, isso é uma coisa também que a gente já fazia, mas eu comecei a dar uma atenção melhor para isso, entendeu? A gente fazia, mas não tinha um controle tão em cima, né? Então agora a gente está fazendo tudo bonitinho, né? O preventivo, né, Flávio? Quando eu montei empresa, eu tive uns problemas com o contador no começo, né? Tive dois contadores ali que deram problema, mas hoje eu tenho um contador ali que assim, é show de bola, né? Isso aí, quando você for montar a sua empresa, caso você não tenha empresa ainda, tenha um contador assim indicado, uma pessoa que é profissional, que é honesta, sabe? Porque ele é um parceiro que é responsável pelo sucesso da sua empresa também, porque se ele for bom, a sua empresa não vai ter problema, entendeu? Agora, se ele for ruim, você vai ter um monte de problema. Né? Então, é uma parceria que tem que ser 100%, assim. Graças a Deus, tenho um excelente contador e tenho muita amizade com ele também, né? Então, alguns detalhes que a gente não se debruça ali no dia a dia, né? Mas que é super importante, né? Você gastar um tempo com isso e olhar com bastante cuidado, né? Porque isso aí pode fazer muita diferença, né? Esses detalhes aí que não podem passar despercebidos, na verdade.
Que Então, legal. foi bem legal o curso dele, assim, que dá uma visão mais macro aí, né? Eu também passei por essa experiência, mas a culpa foi totalmente minha, porque eu nem atendi o contador, que eu não entendia nada do que eles falavam, e também não tinha interesse em entender e confiava plenamente, mas eu não controlava e não conferia, eu só confiava. E aí, quando eu fui ver, eu estava no regime tributário errado, e quanto mais eu faturava na casa dos 7 dígitos, quanto mais eu faturava, mais eu devia. E eu achava que eu estava rica, mas eu não estava rica, eu estava cheia de dívidas. À medida que foi fechando o ano, né, tributário, descobri que eu estava cheia de dívidas. Quanto mais alto o meu faturamento, mais eu devia, né? Então a gente tem que ficar bastante atento, né? De colocar as coisas na descrição de cargo, tudo no contrato. A descrição de cargo, ela não vai no contrato. Ok? No contrato vão os termos amplos daquilo que ele vai fazer, umas 2, 3 linhas amplas. A descrição de cargo ela é um documento que vai à parte do contrato, ok? E também não é uma coisa para ficar incluindo itens. Não é assim, você acorda, eu vou pedir para a pessoa fazer mais isso, e mais aquilo, né? Lembre-se também que o contrato, uma vez feito, você não pode alterar, a menos que seja para algo mais benéfico para o empregado, né? Só agradecer, né, Carmen, porque essa oportunidade de fazer o curso aí foi muito bom aí para a empresa, né? A gente teve um resultado assim mensurável, muito mensurável, né? Você sabe, você acompanhou, né? E só agradecer aí a oportunidade que a gente teve, né? De estar fazendo esse curso, né? E eu indico para todo mundo, todos os meus amigos aí que eu conheço, eu indico. Que legal. Flávia, a gente tem uma turma começando amanhã. Qual é o conselho que você dá para o pessoal que está chegando? O conselho que eu dou é estudem, assistam os vídeos, as aulas, né? Mas ponham em prática também, façam a lição de casa, entendeu? Às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas você vai fazendo os pontos principais para a sua empresa, né? E em cima disso, você vai colher resultados assim impressionantes. Você vai gastar um tempo para estudar, para implantar, né? Mas pensa que esse tempo que você vai gastar, você vai ter ele muito mais tempo livre depois, entendeu? Então, vale a pena você gastar esse tempo agora para você colher o fruto lá na frente, entendeu? O conselho que eu dou é esse. É verdade, a gente tem que plantar para poder colher. Muita gente quer colher, mas não quer gastar o tempo para plantar e para se dedicar. E, Flávio, de verdade, você viu, né, na nossa sala, tem pessoas que assistiam o programa até no carro, no celular, fazendo outras atividades, mas não deixava de assistir. Mas aí você vai focar naquilo que você realmente está precisando, entendeu? Você está precisando contratar, aí você vai focar naquilo. Está precisando gerenciar a sua equipe, né? Aí é a rota 2, né? Então, a gente fica meio desesperado porque acha que no começo é muita informação, mas não, você tem que pegar e fazer como a Carmen fala, você tem que comer o boi em fatias, né? Você vai fatiando o boi, vai comendo aos pouquinhos, depois você vai ver, você já engoliu o boi inteiro. Um bife de cada vez, pode ser carne moída, carne de panela, vai fatiando. Só tenho que te agradecer, Flávio. É um prazer muito grande e, como eu sempre digo, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida profissional, fazendo coisas novas, aprendendo coisas novas. Eu me sinto fazendo aquilo que eu sabia que era a minha missão no mundo, mas que no mundo físico era muito difícil de conseguir, porque eu teria que andar muito para alcançar tantos empresários e falar para eles que sim, eles podem dirigir a empresa deles, né? Opa! Então, eu me sinto assim muito agradecida, né, de encontrar pessoas como você e pessoas como os meus alunos, porque é graças aos meus alunos que eu posso fazer tanto conteúdo de graça para todo mundo.